Olá, galera! Vamos para mais uma aula hoje e essa aula vai falar sobre frase. A gente já viu esse assunto lá atrás, então vamos só fazer uma retomada, tá? Para quem esqueceu, para quem precisa reforçar, tá bom? Ou para quem realmente, de repente, né, não assistiu a aula lá no nosso período do Meet, tá bom? Então, veja, quando a gente fala sobre frase, né, a gente está falando de enunciado de sentido completo. O que quer dizer isso? Esse enunciado ele precisa passar uma mensagem. Ou seja, o locutor, que é aquele que emite, né, precisa passar uma mensagem que o seu interlocutor compreenda. Se não há uma compreensão, a gente vai dizer que ali não há uma frase, ok? Agora veja, quando a gente fala de frase, a gente divide em frase em estrutura e também em uma questão semântica, né, um valor semântico que a frase pode expressar. Então, quando a gente pensa em estrutura, é na composição, né, na criação dessa frase. E ela pode ser nominal ou verbal. E o que isso quer dizer? Nominal não vai possuir verbo, né? Então, se não há verbo, a gente vai dizer que não há uma oração ali naquele enunciado. Tá? Exemplo, cuidado, socorro. Vejam que são palavras que expressam uma mensagem, existe o enunciado completo ali, e a gente vai perceber que não há verbo, compõe uma frase no campo nominal. Agora, quando a gente pensa numa frase verbal, a gente está falando de uma frase com verbo e ela será considerada uma oração. Por exemplo, o balão subiu. Percebam, subiu é o nosso verbo e a gente percebe aqui que o balão é o agente, né, que executou a ação de subir. Ok? Por enquanto. Agora, a partir dessa ideia, principalmente das frases verbais, ela vai apresentar, ou seja, elas irão apresentar valores semânticos. Separei aqui 5 casos para a gente: declarativa, interrogativa, exclamativa, imperativa e as optativas. Quando a gente pensa em declarativa, a gente pode declarar algo de uma maneira afirmativa ou negativa, por exemplo. Meu pai foi jogar bola ou meu pai não foi jogar bola. Agora eu posso pegar essa mesma frase e transformá-la numa pergunta, que vai ser o valor semântico interrogativo. Meu pai foi jogar bola? Veja que é uma pergunta, uma interrogativa direta. Tá? Agora, quero saber se meu pai foi jogar bola. Veja que eu também faço uma interrogação, mas de uma maneira indireta. Perceba que não há uso do ponto interrogativo, enquanto na interrogativa direta eu uso o ponto de interrogação. Tá? Agora, quando eu vou falar da exclamativa, perceba que eu pego a mesma frase aqui da declarativa afirmativa, só que eu uso, né, um ponto final diferente, né? Ou seja, eu uso aqui o ponto final, aqui eu vou usar o ponto de exclamação. Mas eu posso pronunciar da mesma forma? Meu pai foi jogar bola. Não, não posso, eu tenho que exclamar, eu tenho que dar ênfase. Meu pai foi jogar bola, né? Ou com alegria ou com tristeza. Caramba, meu pai foi jogar bola e não me levou, tá? Agora, a imperativa já vai expressar ordem. Pai, jogue bola comigo. Ou seja, veja que o verbo aqui, jogar, ele está com um valor de pedido, ou se você está com a raiva, poxa pai, jogue bola comigo, né? Veja que é uma mistura de imperativa, de ordem, mas também com uma exclamação, com uma ênfase que você faz dessa ordem. E por último, são as optativas, né? Que muitas vezes o aluno pensa assim, caraca, a ideia de opção? Não, aqui vai ser a ideia de desejo. Seus pais devem fazer isso o tempo inteiro, somente nesse período que a gente tem vindo de muita atenção à saúde. Percebam, tomara que tudo dê certo, vá com Deus, Deus te abençoe. Então são ideias que a gente vai chamar de frases optativas, expressam o desejo do locutor pelo interlocutor. Ok, galera? E vamos continuar falando sobre oração e período mais à frente no vídeo. Agora falando de oração, o que a gente tem que pensar? Que é uma frase ou membros de uma frase que se organiza em torno de um verbo. E essa oração, né, que vai ser organizada em torno de um verbo, pode ou não ter sentido completo. Vejam a diferença com frase. Quando tem uma frase verbal, o sentido tem que ser completo. A oração não há essa obrigatoriedade. Mas como assim? Vamos para o exemplo. A população precisa de ajuda. A primeira coisa que eu tenho que fazer é identificar o verbo. Precisa. Veja que nós temos aqui, ó. Quem precisa? A população. Veja que essa oração, né, vai ser classificada dessa forma porque possui verbo e ainda posso dizer que é uma frase verbal porque ela tem sentido completo. Agora vamos para o segundo exemplo. Quero que você me ajude. Vamos identificar os verbos. Quero e ajude, ou seja, verbo querer, verbo ajudar.
tenho dois verbos, então isso significa que eu vou ter duas orações. Qual é a primeira? Quero, que é eu quero. E a segunda é que você me ajude. Mas veja, essas orações isoladas, elas têm sentido completo? Não, porque sozinha eu quero e fala, mãe, eu quero, eu sou mãe, legal. Você vai conseguir o que você quer? Se você não dizer, né, não informar o seu desejo, não tem como ninguém tentar satisfazer. Então veja que essas orações, elas precisam estar, o que elas precisam uma da outra, ou seja, uma vai completar o sentido da outra. Então elas unidas formam uma frase, separadas elas são só orações. Então por isso que eu coloquei aqui, que a oração pode ou não ter sentido completo. Separadas elas são incompletas, juntas elas vão formar uma única frase. Agora quando eu penso em período, o que a gente está falando? Período vai ser a frase constituída por uma ou mais orações. E esse período a gente pode considerá-lo simples ou composto. Quando eu falo que o período é simples, significa que ele é formado por uma única oração, ou seja, um único verbo. E além disso, a gente vai dizer que esse período simples, que é formado por uma única oração, a gente pode chamá-lo de oração absoluta. Então veja, eu amo português. Muito obrigado, galera. Eu sei que vocês gostam muito, tá? Então, o verbo amar. Veja que essa oração ela tem sentido completo, então eu vou dizer que ela é uma frase. Além disso, eu posso dizer que ela é um período simples formado, ou eu posso dizer que é uma oração absoluta, ok? Agora, indo para composto, veja que vai compor mais de uma oração e com isso vai ter mais de um verbo. Lembra disso aqui? Então, esse segundo exemplo que eu dei aqui, a gente vai chamá-lo de período composto e o anterior a ele, período simples. Vejam aqui, eu, né, não aparece, mas é o eu, garanto que português é o melhor. Então, veja, garanto, verbo garantir, verbo ser aqui. Qual é a primeira oração? Eu garanto. Segunda, que português é o melhor. Veja que eu tenho aqui a relação de duas orações formando uma única frase, porque vejam, separadas, elas têm um sentido incompleto. Veja que a oração pode ter sentido, ou melhor, pode não apresentar sentido completo, que é nesse caso aqui do período composto. Tá bom, gente? Com qualquer dúvida, comentem, tá? Anotem no caderno, façam o exercício e a gente vai nos próximos encontros tirar mais dúvidas.